Finalmente saiu. Entenda a resposta do INSS na justiça. Na realidade, eu quero trazer para vocês quais as consequências disso. Você vai entender isso acompanhando nesse vídeo, eu vou explicar. Eu vou adiantar o seguinte: infelizmente, os mais atingidos, os mais prejudicados, são as pessoas mais necessitadas, as pessoas de baixa renda. Me acompanhe aqui, você que ficou interessado, mas por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, compartilhar esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação e fiquem por dentro do que está acontecendo. Nesse vídeo eu vou tirar dúvidas em relação ao tempo de espera do INSS, hoje 2022, e também quero falar para vocês o seguinte: imagina você se você tem uma ação na justiça e o governo cobra você, a justiça cobra você de dar uma resposta e você demora para responder. Imagina as consequências que você iria sofrer. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui o descaso do INSS na sua resposta para a justiça e a consequência que isso pode trazer para você, para mim ou para nós que somos dependentes do INSS. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo. Quero deixar aqui um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos pela sua participação, aqueles que já são inscritos. Eu quero deixar um abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que deixam seus comentários nesse canal. Meu muito obrigado. Quase 2 milhões de pessoas em todo o Brasil estão na fila de espera do INSS para ter a resposta de algum tipo de ajuda. Essa é a principal consequência dessa resposta tão demorada, ou seja, uma justificativa que o INSS não conseguiu dar, que você vai entender aqui. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para poder ajudar aqui na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo esse meu trabalho, está recebendo esses vídeos que eu estou realizando para manter vocês informados. Hoje, os beneficiários esperam, em média, 113 dias para receber alguma resposta por parte do órgão. Em junho de 2021, esse prazo era de 85 dias. Estou respondendo aqui a uma das principais perguntas, uma das principais dúvidas deixadas nos comentários desse canal. Qual é o tempo que eu vou esperar se eu pedir um benefício do INSS hoje em 2022? Estamos aqui no finalzinho do mês de fevereiro. Hoje, portanto, 113 dias em média. Isso pode ser mais, pode ser menos. Em 2021, no meio do ano, o tempo de espera era de 85 dias. Lembrando que essa média de 113 dias para receber uma resposta do INSS não significa que você vai começar a receber o dinheiro do seu benefício. Vou falar aqui para você entender bem essa história. Vou trazer um exemplo real de uma coordenadora de marketing, não vou falar o nome dela, é uma das pessoas vítimas, né, do INSS, uma das afetadas por essa demora. Ela perdeu a mãe vítima de câncer em agosto do ano passado, mês 8. Logo no mês seguinte, em setembro, mês 9, a família deu entrada com o pedido de pensão por morte, né, para o viúvo. Por lei, o prazo estabelecido para a conclusão do processo de pensão por morte, 2 meses, ou seja, o INSS tinha que dar resposta em 60 dias. Mas são 5 meses que se passaram sem nada de resposta até agora. O INSS alega que, com falta de pessoal para trabalhar, e que apesar da queda, a diminuição da fila, num percentual de 4% nos pedidos totais, em contrapartida, como eu disse para vocês no início desse vídeo, os mais prejudicados, os mais pobres, os pedidos de prestação continuada, estou falando do BPC-Loas, um amparo social que é pago por pessoas com deficiência ou pessoas idosas de baixa renda, teve um aumento de 20%. A legislação também determina, ou seja, a lei também determina que o INSS deve pagar esses benefícios, é lógico, para quem conseguir, juros e correção monetária quando existe um atraso
na análise do pedido. O que é análise? No estudo do pedido para ver se a pessoa tem o direito. Então, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal determinou que o INSS pode demorar no máximo 3 meses, são 90 dias, para analisar os pedidos de benefício. Isso não vem acontecendo. Para quem caiu de paraquedas, não está entendendo nada. Teve um partido brasileiro, o PDT, que questionou na justiça os motivos do INSS estar demorando tanto para dar respostas para os brasileiros. E o INSS deveria ter dado essa resposta na semana passada, mas não deu. Agora, nessa semana, a resposta saiu. Exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Após ser questionado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por conta do atraso na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, o INSS, enfim, respondeu à corte. E embora os números apresentados mostrem que os pedidos totais tenham caído de 1.838.459 pessoas para 1.775.859, uma queda de apenas 4,49%. A quantidade de benefícios de prestação continuada, o BPC-LOAS, pago para pessoas de baixa renda, destinado a pessoas de baixa renda, ele saltou de 630.668 pessoas na fila de espera por uma resposta para 757.566 pessoas aguardando por uma resposta. Uma alta de 20,12%. Outra alta relatada pelo INSS na resposta ao Supremo Tribunal Federal foi do tempo de espera, que no meio do ano passado, junho de 2021, o prazo de 85 dias, em dezembro esse prazo já estava na casa de 113 dias. Para você ver que os números são defasados, nós já estamos no finalzinho de fevereiro. Quer dizer que as consequências de que isso deve ser bem pior nesse momento. Como justificativa nessa resposta para a justiça, uma justificativa para essa demora, o INSS apontou a falta de trabalhadores, a falta de servidores, um aumento no número de pedidos com algumas das causas para essa demora. Além disso, argumentou que os estudos para ver se as pessoas têm direito, as análises mais demoradas, também são aquelas que dependem de perícia médica. De acordo com informações de novembro de 2021, novembro do ano passado, quando os pedidos estavam na casa de 1,83 milhão de pessoas, 792 mil pedidos, mais de 500 mil de pedidos, dependiam de perícia médica para serem concedidos, para serem pagos. De acordo com Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, que é um instituto não governamental de ajuda às pessoas que dependem do INSS, sem investimento em gestão, estrutura, o INSS não tem como cumprir os prazos estipulados no acordo. Ela relembra ainda que houve o veto, ou seja, o corte no orçamento, em cerca de R$1 bilhão que seriam destinados a esses investimentos. O aumento do número de pedidos de benefícios assistenciais é o impacto da situação de miserabilidade pelo qual passam inúmeros brasileiros, e o INSS tem que dar conta desse aumento, é o que avalia o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Na fila, depois do amparo social do INSS, o BPC, LOAS, vêm os pedidos de aposentadoria, com 519.465 pedidos, solicitações. Na sequência, salário maternidade, 179.819. Pensões, 150.843. Benefícios por incapacidade, 131.802. O INSS aponta que ao longo de 2021, 3 tipos de pedidos estiveram com as respostas acima do prazo em todos os meses do ano. O auxílio-doença com documento médico, o auxílio-acidente e o benefício assistencial à pessoa com deficiência.
O órgão justificou com a seguinte fala: o que há em comum nesses 3 serviços é a necessidade de encaminhar 100% dos casos à perícia médica. Para o benefício assistencial de pessoa com deficiência, há ainda outro procedimento obrigatório, que é o envio do processo para a área do serviço social. Como diz a minha patroa aí, estou 18 anos no escritório de advocacia, quem dá desculpa não trabalha. Vamos falar aqui da falta de pessoal. No documento enviado para a Justiça na resposta do INSS, agora imagina se você não dá a resposta para a Justiça, o que acontece, né? Nesse caso é um órgão público, o INSS, que está dando a resposta, não deu dentro do prazo, mas finalmente saiu a resposta agora no início dessa semana. Então, no documento enviado ao STF, o INSS ele rebateu as acusações, né, de lentidão feitas pelo partido PDT, de morosidade, né, e apontou a falta de pessoal como uma das razões para não cumprir o prazo estipulado de acordo com a concessão de benefícios. Segundo o INSS, as projeções feitas na época em que o acordo foi firmado não se concretizaram e a perda de servidores foi maior aí do que se esperava. O órgão diz que perdeu 5% da força de trabalho por causa de aposentadorias e pedidos de exoneração. Atualmente, são cerca de 20 mil servidores, 11,2 mil ocupam função de análise ou técnico do Seguro Social. O INSS alega que seria necessário repor quase 5 mil vagas. Isso para ficar a merda como está, não é para melhorar não, hein? No entanto, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores de Saúde e Trabalho da Previdência Social, ou seja, a associação que responde pelos trabalhadores do INSS, diz que o déficit de servidores, que é a falta de servidores para o INSS funcionar normalmente, é de cerca de 22 mil pessoas que faltam no INSS hoje. Em junho do ano passado, o próprio órgão pediu ao Ministério da Economia a realização de concurso público para preenchimento aí de 7.500 vagas emergenciais. No entanto, no relatório apresentado ao STF, esse contingente caiu para 4.977 pessoas. O INSS otimizou a análise dos processos com a transformação digital, mas como ficava a cada vez mais evidente o descompasso entre a oferta e a demanda, a autarquia elaborou nota técnica para fazer um estudo dimensionando a força de trabalho por meio da qual foi pleiteada a recomposição da força de trabalho do INSS via concurso público de 4.937 profissionais. Ou seja, o INSS fala uma coisa e depois fala outra. Falava que faltava 7.500, agora fala que falta menos de 5 mil. O Sindicato dos Trabalhadores fala que no mínimo faltam 22 mil trabalhadores. Quem está falando a verdade nessa história aqui? O órgão diz ainda que a contratação de mais servidores por concurso público é a solução de longo prazo, que adotou medidas de reestruturação e otimização dos trabalhos, com a alocação de outros profissionais nessas funções que amenizam, mas não resolvem o problema do prazo. Ou seja, mesmo se fizer contratação do INSS hoje, não tem solução. E ainda assim o governo cortou R$1 bilhão de recursos. Ou seja, a resposta do INSS, a fila do INSS de requerimentos totais cai 4,49%. Em consequência, os pedidos das pessoas que mais precisam, são pessoas de baixa renda, represados, sobem 20%. É isso mesmo. Consequência, 2 milhões de pessoas estão na fila de espera por algum auxílio. Ou seja, quem dá desculpa não trabalha. O INSS respondeu à justiça, mas não resolveu porcaria nenhuma. A tendência é só piorar daqui para frente. Como dizem alguns comentários aqui do canal, esse canal só traz notícia ruim. Não é isso que as pessoas querem ouvir? Então, nesse vídeo eu expliquei para vocês que o prazo médio agora, desde o final do ano de 2021, é de mais de 113 dias para quem faz um pedido dentro do INSS. E essa solução
dificilmente aí vai se resolver. Infelizmente, nós íamos cobrar. Quem segue o canal, é difícil pessoas que seguem o canal, que assistem os vídeos por inteiro, mas quem segue o canal sabe que nós vamos cobrar aqui o Oliveira, o novo presidente do INSS, que prometeu que os prazos, né, que a fila do INSS acabaria no meio do ano de 2022. Estamos aguardando aqui compromisso do presidente do INSS, Oliveira. Prazo do INSS, fim da fila do INSS, junho de 2022. Vamos cobrar juntos? Então me acompanha aqui para mais informações. Infelizmente, depois de que o INSS foi cobrado pela Justiça, aquilo que era ruim ficou ainda pior. A fila de 1.800.000 pessoas subiu para 2 milhões de pessoas. E são dados desatualizados de dezembro. Nós estamos em fevereiro de 2022. Qual que é a solução para tudo isso? Meu amigo, minha amiga, a solução única e evidente é você procurar a justiça. Valorize o profissional aí da sua região, da sua cidade. Procure um advogado e fuja do INSS. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu continuo daqui trabalhando para trazer informações para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.